Fala pessoal, Bruno Almeida aqui e eu quero falar com vocês sobre o mercado imobiliário. Eu acabei de assistir o vídeo ali do Ryan dos Santos. Tem ali até 35 anos de idade, mais ou menos, acompanha a internet, assiste alguns vídeos no YouTube, provavelmente conheça ele. Quem não conhece, dá para dar um Google e ter uma noção de quem que é. Ele é um cara, né, famoso aí nesse meio e ele tem algumas considerações muito boas, muito inteligentes em relação a negócios, geopolítica, mas também ele é bastante conhecido por meme na internet, porque ele fala algumas coisas bem exageradas para chamar atenção, né, para poder espalhar a imagem dele por aí, e ele não se importa de ser visto como alguém que fala besteira, e é o marketing dele, faz parte. Então eu anotei aqui 6 pontos do vídeo dele, bastante importantes, que eu queria deixar um pouco mais claro como é que funcionam algumas coisas. E até me surpreendi um pouquinho, alguém, né, muito vivido, viajado como ele, ter estranhado ou ter demonstrado como se fosse uma coisa nova, algumas coisas que ele estava vendo. Não sei se está muito tempo fora do Brasil, pode ser. Eu falo com um pouco mais de clareza, até porque eu sou corretor, sou sócio de uma imobiliária, trabalho com investimentos, trabalho com imóveis a vida toda, minha família, então isso é uma coisa bastante comum. Eu consigo ver o mercado se moldando e, diferente do que ele imagina, que ele vê muita solução para vários problemas através da internet. Eu consigo ver muita solução para vários problemas através de imóveis, através de investimentos. Obviamente cada um tem sua característica, né? E eu acho que existe um meio termo para as coisas. Eu acho que existem ferramentas para cada coisa, para cada época. Não existe não, imóvel é ruim, vai para zero e agora acabou. Eu acho que não é bem assim. Existem pessoas no mundo, né? Então tem gente que tem menos dinheiro, tem gente que está ganhando mais dinheiro, as coisas vão se moldando. Então vamos lá. O primeiro ponto que ele falou foi sobre a portaria digital, né? Tem umas empresas famosas, né? As portarias.com, não tem nada demais, simplesmente tirou o pessoal que ficava na portaria e em horário comercial fica pelo menos uma pessoa ali para receber encomenda, correio, esse tipo de coisa, despachar alguma coisa, sempre tem ali em horário comercial, mas você tira às vezes 4, 5, 6 porteiros que eles têm que fazer turno, ficar à noite, às vezes tem horários que tem 2 pessoas. Em compensação, você tem que encher de câmera para todo lugar, faz parte do negócio. E aí você coloca a câmera em todo lugar do condomínio, as empresas ficam monitorando, os condôminos têm acesso no celular para olhar a maioria das câmeras, claro que algumas que são voltadas para a área da piscina ou coisa assim, só a parte da segurança que vai ter acesso, por um motivo lógico. E sim, geralmente eles não é nem com a polícia, eles têm alguma empresa já de segurança que fica já sob aviso, né, para se acontecer alguma coisa, ter uma interferência rápida. E se você parar para pensar, num condomínio grande, o porteiro que está ali, se ele for para fazer a segurança e ele vê alguém pulando o muro, até ele chegar lá, ele vai deixar a portaria sem ninguém e tudo mais, então não faz sentido. Ao passo que se a portaria.com, eu chamo de portaria.com mesmo que seja outro nome, uma portaria.com dessas, o pessoal da câmera, o pessoal que fica olhando ali, eles têm sensor de movimentos, né? O cara tem um painel gigante e ele vai ver ali que tem algum invasor, ele vai ligar para a empresa que faz segurança e também para a polícia. E não vai estar soando alarme, não vai estar acontecendo nada. Então, quando a polícia chegar, eles também vão ver no portão, na câmera, o pessoal de segurança também vai ver, eles vão conseguir abrir e o pessoal vai chegar. Então, assim, você pega bastante o bandido de surpresa, consegue acompanhar na câmera onde é que ele está entrando, se ele está vasculhando alguma coisa. Claro que tudo isso é para acontecer rápido, né? Para chegarem antes dele invadir uma casa, invadir um apartamento, alguma coisa assim. Muitos são a favor disso, outros são contra, cada um tem os seus motivos. E obviamente quando tem isso ficar
de responsabilidade dos condôminos, né? Todo mundo vai votar em assembleia e vai definir. Então eu tenho minhas opiniões, o outro tem a opinião dele. Em alguns pontos eu vejo que faz muito sentido, outros pontos não gosto. Você vê um condomínio, mais para frente é falado sobre um condomínio com pessoas que têm um pouco mais de idade, às vezes é gente que tem mais condição, às vezes precisa de ajuda de alguém para fazer uma coisa ou outra, e você não tem nesse tipo de sistema. Ao passo que apartamentos que são para pessoas mais jovens, que vão ali só para dormir, basicamente, ou que não tem muita área de lazer, sabe, que não vai precisar de uma mão ali, um braço para ajudar para alguma coisa, faz mais sentido. Onde não tem muitas crianças que precisam de algum tipo de ajuda, caso alguma coisa aconteça. Tem poréns, né? Tem situações e situações. E isso aqui cabe a gente entender como funciona. Julgar, você vai julgar onde você mora, onde você investe, até porque isso é mais inteligente, você entender todos os pontos de vista e na hora de você ganhar dinheiro ou na hora de você morar, aí você analisa o que é bom para a situação. Condomínios, outro ponto, condomínios absurdamente caros em prédios antigos. Aí ele falou que no Rio, né, sem infraestrutura, cobram 4 ou 5 mil de condomínio. Em São Paulo, prédio de luxo, com academia e tudo mais, 700, 800, querendo dizer que no Rio está muito mais caro. E o motivo, passivos trabalhistas, porteiro, zelador antigo, altos custos de manutenção, ele falou sobre relação com o síndico, esse tipo de coisa que os porteiros têm. E é muito verdade que as pessoas gostam de se sentir com segurança em casa, né, no seu apartamento, na sua moradia. E às vezes quando você tem ali num condomínio o jardineiro que está ali há 10, 15, 20 anos, você gosta que ele esteja lá, você quer ele ali, você não quer contratar uma empresa que vai mandar um funcionário diferente a cada dia. Você tem um porteiro que está lá há muitos anos, você já lida com ele, já sabe quem é, já conhece a família muitas vezes, ele já conhece também a sua família. Então são situações diferentes. E ele fala muito no intuito de que todo mundo é jovem, todo mundo quer só um apartamento pequeno, está todo mundo sem dinheiro nenhum. Esse tipo de generalização não traz um debate muito justo, né? Você estava falando do mercado imobiliário, ele é gigantesco. É um dos maiores mercados do Brasil e do mundo. Então, para atender todo mundo, são públicos diferentes. Então, é um tipo de comparação que não faz muito sentido. São para públicos diferentes. Nisso de ter imóveis que estão mais baratos e tudo mais, é verdade que alguns mais caros caem os preços, mas também é verdade que pessoas com condição, pessoas até mais jovens que estão com uma condição boa, estão comprando imóveis assim, reformando e tendo um excelente imóvel para morar e talvez, caso queiram vender, em pouco tempo conseguir vender. Então isso para quem tem dinheiro, isso é oportunidade. Eu vejo até na minha cidade imóveis mais antigos, que às vezes é quase a metade do preço de imóvel novo, sendo o dobro do tamanho. Então quem tem condição de fazer uma reforma, pintar, ajustar o imóvel, vai conseguir fazer isso e vai passar por um preço altíssimo para quem olha, vai fazer um financiamento e só calcula a parcela, que é o que a grande maioria das pessoas do mundo, não é só do Brasil, fazem. Eles não calculam preço final, não calculam metro quadrado, não calculam preço por metro quadrado, eles não veem o momento de comprar ou de vender, não sabe de taxa de juros, não sabe de ciclo de mercado, não sabe da sua vida, quanto tempo vai estar ali, vai ter filho, não vai ter filho, quando vai aposentar, não sabe de nada, só vão vivendo. Então, geralmente, o pessoal olha quanto é a parcela. E quando você compra um imóvel que você só consegue ver a parcela, você precisa de um condomínio barato, mais barato possível. Você não vai conseguir dinheiro para fazer pintura, reforma, uns móveis planejados diferentes, você fica mais amarrado. Então, é uma outra realidade, né? Ponto 4. Apartamentos antigos que não estão saindo. Os corretores oferecem com um desconto gigantesco, jovens preferem comprar apartamentos mais novos e mais modernos, é o que eu acabei de comentar. Eu linkei os dois pontos, prédios antigos e apartamentos mais antigos. Jovens mais novos, né, que não têm às vezes família, não têm filho, isso faz total sentido. Até porque
eu imagino que às vezes não compensa nem comprar se você não sabe se vai morar naquela cidade. Porra, mas você comprando, você está criando patrimônio. Você está criando patrimônio, mas se você for mudar daquela cidade e nunca mais voltar, você vai ficar pagando a parcela e aí você muda de inquilino, você vai ter que alugar para outro, aí vai para a imobiliária pega o primeiro aluguel e os 10 outros por cento, sendo que você não tem nem perspectiva, você não está acompanhando a cidade, você não sabe o que está acontecendo. Você tem que confiar muito no corretor, tem que confiar muito na imobiliária, e você tem que conhecer a cidade. Isso é o certo a ser feito. Super oferta de lançamento imobiliário. Esse aqui é o quarto ponto. Muitas novas construções em São Paulo e no Rio, especialmente estúdios, apartamentos pequenos, promessa de renda passiva, locação, Airbnb e tal. E ele alerta que é muito parecido com um fundo imobiliário. Eu também acho que está uma oferta absurda, inclusive eu moro em Rondônia, no norte, e quando começou a chegar esse tipo de oferta de lá, começou a chegar muita gente, Balneário Camboriú, Rio de Janeiro, São Paulo, com os preços estratosféricos, absurdo, e não é na planta, é já pronto. Eu não consigo conceber isso, eu não vejo sentido, né? Não, o Brasil não aumentou, não virou um hub de negócios internacionais que tem gente para alugar a todo momento, não. Eu consigo até imaginar que subiu sim os aluguéis, que tem mais gente circulando, mas não tanto quanto os imóveis oferecem. Mas o brasileiro é muito Maria vai com as outras, né? Então se alguém com condição falou, cara, eu comprei ali perto do metrô, sei lá das quantas, o amigo vai querer comprar também para dizer que está fazendo um excelente negócio e foda-se se está entrando dinheiro ou não. Não tem muito controle. Mas ele está falando, não, eu estou investindo agora em São Paulo, estou aqui no Rio de Janeiro, eu comprei perto do metrô não sei aonde, vai valorizar demais e eu fico recebendo aluguel, o aluguel paga a parcela, depois eu vendo e eu estou alavancando assim. Os cálculos não batem muito, eu não consigo ver, sendo que as pessoas sempre calculam assim, que vai alugar muito, que todo dia está cheio, que está sempre lotado, que ninguém quebra nada. Eu não vejo sentido. Eu fiz uma cirurgia um tempo atrás, há 2 anos atrás, em Minas Gerais, e eu tive que alugar um apartamento desse de Airbnb. Porque eu ia ficar no apartamento, eu não ia sair para a mulher fazer limpeza, eu não ia descer lá porque não ia tomar café da manhã, porque eu fiz cirurgia nas pernas e eu não ia ficar conseguindo andar de um lado para o outro. Então, apartamento, ficar alguns dias parado, quieto, não dava nem para viajar. Então essa foi a minha situação. Porém, eu prefiro muito mais pegar um hotel, porque todo dia tem gente que vai limpar o quarto, vai arrumar a toalha, vai arrumar a cama, você tem café da manhã, alguns você tem almoço e janta dependendo de questão de pagamento, enquanto nesses você não tem isso. Você paga isso, você vai ter que ficar fazendo comida, você está viajando a trabalho ou a férias, você vai fazer comida, vai no mercado. Faz sentido? Não vejo que faça sentido. Uma pessoa que nunca viajou, vai viajar a primeira vez e tem essa experiência, pode ser. Mas no geral, o fluxo, um número grande de pessoas, não vejo que faça muito sentido. E isso ainda é um pouco novidade no Brasil. Muita gente faz isso, né, vai para algum apartamento assim como uma grande novidade. Claro que tudo nos Estados Unidos, que acontece nos Estados Unidos, chega depois no Brasil. Possível crise no mercado imobiliário. População idosa, vendendo patrimônio, mas sem compradores suficientes. Imóveis antigos, fora da área premium, comparação do Japão e tal. Essa questão de área premium. Tem um vídeo do Trump que ele explica sobre imóveis e ele fala que as 3 coisas mais importantes para você observar no imóvel é localização, localização, localização. Então é o que eu acabei de falar. O cara vai comprar um apartamento, vai deixar para alugar, vai para outro lugar, outra cidade, outro estado, às vezes até outro país, e não está vendo o que está acontecendo ali, não consegue, não tem controle, não tem não tem um relatório de um fundo, igual existe nos fundos de investimentos. E outra, tudo isso aqui a gente está falando de aluguéis, ou para a pessoa morar, que é o mínimo das vezes, ou short stay, né? A pessoa vai ficar 2, 3, 4, 5 dias. Ao passo que fundo imobiliário ele é muito mais voltado para escritórios, shoppings, galpões logísticos,
industriais algumas vezes, desenvolvimento de condomínios onde eles vão vender. Então é outro público, não dá para comparar porque é outro público. A gente pode ter uma crise no mercado imobiliário, que as pessoas estão sem dinheiro para comprar imóveis maiores ou não conseguem mais pagar parcela. A logística do Brasil vai acabar? Vai fechar os galpões, as empresas não vão mais existir. Os shoppings no Brasil vão fechar? Os escritórios vão começar a fechar? Eu não acredito. Eu acredito que as pessoas podem morar mais tempo na casa dos pais, ficar em apartamentos menores e morar em bairros mais simples. Então é outro tipo de situação. São imóveis residenciais ou de aluguel para residência, por mais que seja períodos curtos ou longos. E o outro ponto é imóveis comerciais, é outra situação. E um fundo imobiliário, se você está em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, você consegue saber a média de preço da região, você consegue saber o que está acontecendo naquela região, você tem um relatório, né? Você tem como acompanhar as taxas de juros para saber o que está acontecendo. No relatório você tem como saber as despesas, quem está sendo pago pelo aquele fundo. É diferente. E aí ele dá o exemplo de nos últimos 2 anos. Porra, tu olhar um investimento falando que os últimos 2 anos foram ruins e falar que ele é um ruim investimento porque os últimos 2 anos foram ruins, ele é um analista, ele sabe que não é assim, né? Mas algumas coisas a gente tem que falar na internet para engrandecer a coisa. E tudo certo, a gente só tem que entender. E não é os últimos 2 anos, é o último ano. 2024 não foi um ano bom, o governo veio fazendo muita merda aqui, inclusive a taxa de juros voltou a subir, então a taxa de juros briga diretamente com fundos imobiliários, inclusive é um público muito parecido. 2023 foi um ano bom, onde teve valorização de fundos imobiliários, mas os fundos imobiliários, o foco dele não é a valorização, da mesma forma que não é o foco de quem compra para alugar. O fundo imobiliário é renda, e não conheço nenhum imóvel que você vai comprar hoje e no mês que vem você vai estar recebendo quase ou até mais às vezes, né? Vamos colocar aí na média 1% de retorno, 1% de aluguel ao mês livre de imposto. Não tem. Se você for alugar um imóvel seu, você vai pagar 20 e poucos por cento de imposto. Então é bem diferente, né? São situações diferentes. E agora, nesse último ano 24, os fundos imobiliários renderam menos que o CDI em questão de valorização, obviamente por causa da alta taxa de juros e expectativa de subir ainda mais esse ano. Mas para quem acompanha, quem sabe o que está fazendo, isso é oportunidade. E ali na época da Dilma também a mesma coisa, foram os únicos 2 momentos da história que tiveram valorização abaixo do CDI e que já se mostrou que foi uma baita de uma oportunidade. E o que está acontecendo agora também, sabendo que pode acontecer, né? A pessoa tem que entender. Conclusão e reflexão. Geração YZ não tem dinheiro para comprar imóveis, salários baixos, blá blá blá. Venda agressiva de estúdios lembra a bolha do FIIs, como se tivesse estourado uma bolha de fundo imobiliário. Não estourou, não é bolha. Eu imagino com mais bolha esse tipo de apartamento, 20 e poucos metros quadrados, 20 mil reais o metro quadrado, 15 mil reais o metro, 30 mil reais o metro quadrado. Eu não vejo o menor sentido negócio desse, sendo vendido a preço de galpão logístico, que está sendo gerido por uma empresa, alugado para uma outra empresa que vai usar. É um negócio, não é para ficar ali uma vez ou outra. Não se compara, não se compara. Onde não tem acabamentos finos que podem mudar, que podem arranhar, madeira, um prato que quebra, é outro padrão, né? E deixa a discussão aberta para o pessoal falar nos comentários, né? Se vocês tiverem alguma coisa aqui para falar no comentário, falem. Eu também quero aprender com todo mundo. Isso aqui é a minha opinião. Assistir o vídeo eu acho muito legal. E eu acredito mais em relação à bolha que esses imóveis são bolhas e não fundos imobiliários, pelo que eu já expliquei. Se vocês acham que é interessante falar sobre mais especificamente se é bolha ou não, ainda mais de fundo imobiliário, eu faço outro vídeo aqui explicando os porquês, né, de ponto a ponto, que está bem longe de ser uma bolha isso.
e explico a realidade. O pessoal tem muito... o Barsi falou que os fundos imobiliários não são bons porque não tem liquidez. Tu não vai ter 4 ou mais bilhões para investir, né? Você que está me assistindo, você não tem. A liquidez de um fundo pequeno aí é 2, 3, 4 milhões, 5 milhões no dia. Você vai ter mais do que isso para ficar vendendo, comprando no dia? Provavelmente não. Se você tiver isso, só num dia você compra ou vende qualquer fundo no Brasil. Se você tiver 50 milhões, aí você vai demorar, né, 30 dias ou 10 dias. Se for fundos diferentes, aí você demora menos. Então, não é uma realidade da população média, ainda mais que a média dos brasileiros que investem em fundos imobiliários tem 50 mil reais investido. Claro que tem gente que tem muitos milhões e tem gente que tem R$1.000. Então a média cai muito. Então não é real isso. Curte esse vídeo aqui e manda para quem você acha que precisa entender um pouquinho mais sobre o mercado financeiro, o mercado imobiliário e financeiro também, né? Fundo imobiliário.